Meus queridos irmãos, que a paz esteja com vocês. Pode tomar o vosso assento. Irmãos, que alegria poder estar com vocês, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com essa igreja. Agradecer ao irmão André Buriti, que me fez o convite. Desafio, né, irmãos? Pregar depois do pastor Guilherme, antes do pastor Renato, que conhece a linguagem do povo da Nova Vida, são bênçãos de Deus, representantes de São Gonçalo, que diziam por muito tempo que São Gonçalo não tinha pregador, né? Agora o Rio chama a gente de São Gonçalo para pregar aqui, não é verdade? Eu estou acompanhado de minha esposa, a irmã Roseli Rosa. Somos membros da Assembleia de Deus Central do Boaçu. Igreja essa presidida pelo nosso pastor Antoniel Boreira Brito, porque todo pastor deve ser um pai, não é verdade? Nem todo pai é um pastor, mas todo pastor deve ser pai, aconselhar, aturar as vacilações das suas ovelhas, os choros, incentivar. Essa é a função de um pastor. E eu glorifico ao Senhor por esse privilégio de ser alguém ligado ao ministério e representar hoje, nessa madrugada, a Assembleia de Deus, junto com esta igreja, com a irmã, que é a Igreja de Nova Vida aqui em São Cristóvão. Queridos, eu tenho de Deus uma palavra para o teu coração. Livro do profeta Ezequiel. Tem um assembleano aí, ó. Assembleano, rapaz, combina com assembleano. Um barulhento conhece o outro. Agora, eu não sei se ele fez a mesma oração que para o senhor. Você viu como é que o menino lá, ele deve ser parente do Elias. Senhor, não deixa o Paulo atrapalhar. Eu já fiquei com medo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1, enquanto você procura aí. Posso fazer uma propaganda aqui, André? Posso? Estou falando de Bíblia? Pode, né? Então, queridos, eu tenho um projeto no YouTube chamado Falando de Bíblia. E todo dia às 18 horas sobe um vídeo que a gente responde alguém, a gente fala de algumas situações bizarras que acontecem no meio neopentecostal e pentecostal. O YouTube já me deu uma banda, uma rasteira, me deu um armlock, mas graças a Deus eu saí. Quando eu falei contra a esquerda, contra o aborto, contra a legalização das drogas. E como crente eu tenho que me posicionar pelos meus valores, certo? E fiquei sem pagamento. E não pense você que todo youtuber ganha rios de dinheiro, a não ser os que fazem brincadeira, piadinha, né? Para entreter o povo. Aí é com eles. Mas a nossa responsabilidade como pastor, o nosso projeto nasceu, assim que nasceu o grupo do WhatsApp, e nós conversávamos, um grupo de pastores, sobre escola bíblica dominical, aula de seminário, aquelas confusões, né? Você é arminiano ou é calvinista? Aí o pau quebrava. Mas era entre a gente, tudo pastor. Tinha ateu também, que depois entrou pastor de tudo quanto foi denominação. E foi uma benção, né, irmão? E depois eu fui para um estúdio para poder me aproximar dos membros da nossa igreja por conta da pandemia, o distanciamento, assim como vocês sofreram aqui também. Foi algo muito ruim, muito penoso. Perdemos muitos irmãos, guerreiros, pessoas que eram parte do nosso corpo, somos um corpo só, sofremos, mas não podíamos manter tanta distância. Tínhamos que nos aproximar. E Deus me deu essa oportunidade de conversar, fazer podcast. E aí a gente foi. E um dia lá, falando lá no negócio lá, o camarada mudou a pauta e, de repente, numa semana para outra, subiram 10 mil seguidores. Depois, mais 3 dias, mais outros 1.000 seguidores. Depois, mais 10. Aí eu entendi que o YouTube gosta de confusão. Irmão, pensa num povo perturbado, é o povo do YouTube. Gosta de uma confusão, você fala tudo bonitinho, prepara o sermão, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, conclusão. O povo não quer.
Agora fala da vida de alguém. Irmão, e dá like, o povo comenta, que não sei o quê. Eu falei, mas nossa proposta não é essa, é falar de Bíblia. Então, se você, às vezes, se sentir com alguma dúvida em algum assunto, por exemplo, eu tive que conversar com um amigo falando sobre um rapaz que espírita, com a sua roupa branca, a sua guia transpassada, dentro de um terreiro, me mandou um vídeo. E aí, pastor Paulo Nascimento, podem os vivos conversarem com os mortos e os mortos conversarem com os vivos? A minha alma católica quase fez assim para ele, né, na hora. Quase. Aí tinha que explicar, dar uma resposta. E perguntaram, e aí, para onde vai a alma do suicida? Foi a pergunta mais difícil que eu tive que responder. Agora tem curiosidades da Bíblia que eu vou voltar. Por exemplo, a palavra amém. Todo mundo já falou amém aqui alguma vez na vida, sim ou não? Só nessa vigília aqui, o pastor Guilherme já falou assim, fale amém, eu quero ouvir. E nós falávamos amém. O que quer dizer a palavra amém? Assim, quem disse isso para você? Você aprendeu por tradição. E de fato, amém quer dizer isso mesmo, assim seja. Só que a palavra amém no hebraico, ela é um acróstico. Ela é a junção da primeira letrinha de uma frase que eles tiram de uma palavra. El, quer dizer Deus, Meler, que quer dizer rei, e Neiman. Quem quer ouvir, diga amém. E eu não vou falar não. El, que quer dizer Deus, Meler, que quer dizer rei, e Neiman, que é a ideia, como que eu poderia dizer para você? A ideia de assim seja, quase que isso. Mais próximo disso. E aí você tem a palavra amém, que na verdade é Deus, rei, fiel. Neiman significa quase que assim seja, porque a ideia é de uma fidelidade que se une e se funde a algo que é de concordância. E aí quando você fala a palavra amém, você aprende no nosso português, assim seja, ou você concorda, mas na verdade está dizendo que o seu Deus é rei e fiel. Ou seja, quando você diz amém, você está dizendo assim, o meu rei é fiel, como dizem os hebreus. Então, a palavra amém, a palavra verdade no hebraico, que é composta por 3 letrinhas hebraicas, Aleph, Mem e Tav, são 3 letrinhas do alfabeto consonantal, que não tem vogal, que é da direita para a esquerda. Ela é composta pela primeira letra do alfabeto, a letra do meio, que é o Mem, e o Tav, que é a derradeira. E os rabinos explicam que a palavra verdade não poderia ser composta por outras letras a não serem essas, pois elas querem dizer, na verdade, que a verdade é o que é no começo, no meio e no fim. É um produto que não dá para adulterar. Pegou a visão? Então vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 1. E aí, se você puder, falando de Bíblia, lá no YouTube, você se inscreve lá. E aí você manda uma pergunta. E vai ser uma benção poder te responder. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma porção escriturística que está situada no Antigo Testamentário, na galeria profética. A galeria profética do Antigo Testamentário está dividida em 2 partes, a saber, profetas maiores e profetas menores. O cunho profético de Israel, ele é de suma importância para nós, pois Isaías, que está também situado na galeria profética, na divisão dos maiores, vai falar a respeito do nosso Messias.
ungido do Senhor, que o Espírito do Senhor está sobre ele e que ele foi ungido para proclamar as boas novas e assim por diante. Quando você olha para essa divisão, alguém que possa dizer assim, mas pastor, por que vocês chamam de profetas maiores e profetas menores? Deus faz acepção de pessoas? Não. Está posta assim para nós, teologicamente falando, porque o cunho de escrita mais extenso está para Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já a partir de Amós, Oséias, Naum, Obadias, Miqueias, Malaquias, alguns desses profetas que às vezes a gente nem sabe, quando alguém fala assim, abre a sua Bíblia aí no livro do profeta Naum. Aí o povo fica procurando lá no Novo Testamento, outro que procura lá no começo da Bíblia, outro que desiste, não achei. Que às vezes a gente não tem muita intimidade. Mas é por conta do seu texto um pouco menor, mas que não perde importância em absoluto nada. Todos eles foram boca de Deus, apontamentos do Senhor, uma flecha de direção para que o povo não se perdesse. Mesmo porque o povo de Israel era muito propenso à idolatria, ao desvio, eles eram muito propensos a abandonarem ao Senhor. E na verdade, quando Ezequiel está aqui agora falando do seu chamado, a gente percebe que Ezequiel tinha uma vida muito confortável antes desse momento. Seu pai era Buzi, era um sacerdote, era um Cohen, e ser um Cohen era ter um privilégio de ser alguém que oficiava pelo nome do Senhor. Não era de qualquer maneira, como nos nossos dias, o camarada está ali na comunidade, portando fuzil hoje, daqui a 6 meses dando a ideia que ele virou crente, e daqui a pouco ele já quer ser chamado de apóstolo, Jesus Júnior, e outra coisa a mais. E aí ele aluga ali o botequim que era do seu Manel, monta uma igrejinha e tem gente que segue. E ele vai lá, fala as suas coisas nos seus arrazoados, e não estuda. Como disse o pastor Felipe aqui, eu gravei isso, o pastor Guilherme, ele falou sobre os homens na terra vão autenticar, mas quem dá o chamado é Deus. E na verdade, a minha temática é quando Deus decide frustrar os nossos sonhos. A família de Ezequiel tinha tudo programado, organizado e de forma perfeita para ele ser um sacerdote. Imagina você que todas as leis cerimoniais, elas estavam já encucadas na cabeça daquele hebreu que era de Judá. Ele já tinha tudo programático de quando alguém que era abastado ou alguém que era pobre fosse diante do Senhor, pois ninguém poderia se apresentar ao Senhor com as mãos vazias. Ou ele trazia uma medida de farinha, ou ele trazia uma rolinha, ou ele trazia o seu cabrito, ou o seu cordeiro. Ele deveria apresentar algum tipo de oferta ao Senhor. E na verdade, ele já havia sido instruído, tudo programado, igual você que programa para seu filho ser um doutor, para ser um excelente profissional, e você investe. Não é gastar tempo, é investimento. Você projeta, porque você quer ver a sua casa ir, a sua coroação, ir muito mais além daquilo que você foi. Isso não é pecado. E na verdade nós somos bons projetores. Nós sabemos projetar muito bem a vida. Nós sabemos muito bem rabiscar no papel aquilo que queremos. E todas as vezes que o ano está perto de virar, quando chega os últimos dias do mês de dezembro, as coisas parecem que vão ou contraditória a nós, ou a favor daquilo que nós achamos que somos bons. Que a gente percebe que muitos de nós dizemos assim, no final do ano para o começo do novo ano, Senhor, no próximo ano eu vou mais à escola bíblica, não vou faltar uma.
é o ano que você menos vem na escola bíblica. Senhor, eu não vou faltar nenhum pequeno grupo, ou grupo de comunhão, ou a célula. É o ano que você mais dá trabalho. É o ano que você diz assim, eu vou orar mais, eu vou ler a Bíblia toda. Você não consegue ler um salmo. Orar, então, eu não sei você. Você já percebeu que para maratonar a Netflix, para fazer qualquer outra coisa, a gente tem uma disposição grande. Mas para orar, qual é o primeiro sintoma que a gente sente? Qual? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa os meus pecados. A gente com sono é terrível, né, irmão? A gente pede até Deus para abençoar os nossos pecados, irmão. Mas você já viu que a gente programa muita coisa, mas falha na execução dessas programações? Nós somos expert em gastar papel, em escrever metas, mas somos como eu poderia dizer para você, inferiores a tudo aquilo que nós projetamos, mancos, falta às vezes energia, falta às vezes ações, muda ou não muda, faço ou não faço, aí pega a moeda, se der cara eu vou, se der coroa eu não vou. Ah, não, vou pedir a irmã de oração para botar a mão aqui. Aí você vai lá, pede oração, ou pede o pastor para orar. Aí no final pergunta, Deus não revelou nada não? Quando você vai fechar a porta do seu secreto, ter um tete a tete com o seu pai? Porque projetar é muito bom. Mas você já pensou se os seus projetos são os projetos que Deus desenhou para você? Como orou o irmão aqui, você pode estar sendo um impedimento para aquilo que Deus projetou para você. Aí a gente coloca a conta na conta do inimigo, fala que o irmão não reconhece, que a igreja não olha para a gente, e dá um monte de desculpa. Só que uma das coisas que a gente, lendo a Bíblia, passa a pensar. Outro dia eu estava lendo um livro do Joseph Ratzinger, o Papa Emérito, Bento XVI, na sua trilogia, ele vai dizer que 3 coisas percorrem a terra e que são como um assombro: a fome, a morte e a falta de recursos. Aí eu fui ler a Bíblia em Jeremias, capítulo de número 24, no verso 10. Escrito está: enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Deus tem 3 guerreiros para nos sacudir e nos colocar no nosso devido lugar. Tem hora, e eu não estou advogando aqui a favor do diabo, mesmo porque ele não tem espaço para mim e para a tua história. A nossa história está escrita pela mão de Deus, você concorda com isso? Diga amém. Salmo de número 139, nós éramos uma semente informe no ventre da nossa mãe. Nenhum dos nossos dias existiam ainda, e ele já ia escrevendo os nossos dias. Ou seja, você não é uma obra do acaso. Você não é um resto de aborto. Você não é um experimento que Deus falou assim, vou colocar aí na terra, vamos ver o que isso vai dar. Não. Você é uma obra perfeita das mãos de Deus. Só que o nosso problema é que, até que a gente se ache no propósito que Deus estabeleceu para nós, a gente encontra lutas, problemas, adversidades, dificuldades, assombros, oposições, barreiras
E como diz o bom assembleiano, que faz parte, a gente tem maneirismo para falar, né? Você passa no funil, na prova, na moenda, no deserto, até que você se ache naquilo que Deus quer te apossar. Imagina para você alguém que tem toda uma projeção, já toda garantida, estola sacerdotal, tem um lugar para ele oficiar o culto ao Senhor, ele conhece as regras, ele conhece o ritual, ele sabe a hora e como se aproximar de Deus. Todavia, Deus pega os planos de Ezequiel e rasga. Sua terra é invadida por inimigos. O lugar onde eles adoravam e reverenciavam o Senhor. E o judeu tem um problema com o templo porque eles tinham o templo como um ponto maior, uma reverência terrível. E aí, quando você olha a introdução para o Novo Testamentário, porque apesar de estar no texto do Novo Testamento, o texto ainda é do Veterotestamentário, porque o texto só vai ser texto Novo Testamentário mesmo, de fato, depois da instituição da ceia do Senhor. Você vê o anjo descendo para revelar-se a Zacarias no templo, para anunciar o nascimento do Batista, mas também você vê o Senhor se apresentando num lugar humilde, entrando em uma casa e o anjo dizendo para a mulher: salve agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. E ela se põe a pensar, e como diz John Stott, crer também é pensar. Crer não é eu falar assim, eu vou atravessar essa parede aqui e tal. Não, Deus está comigo mesmo, eu vou fazer. E tem gente que é assim, né? Não, Deus está comigo, faça o que eu quero. Não, você não faz o que quer. Quem manda em você é Deus. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Você tem dono. Você não tem vontade própria. Suas vontades morreram na cruz do Calvário. Agora não vive mais você, mas Cristo vive em você. Eu acho lindo porque toda a projeção de Ezequiel, que estava toda confortável para ele, e parece que Deus é especialista em bagunçar a nossa vida. Você está lá ainda, né? Eu vou me formar, eu já estou no meu último período, daqui a pouco eu já vou começar a olhar para um lugar que eu vou fazer o meu escritório, o meu consultório. Deus diz assim: quem disse para você que é isso que eu quero para você? Como disse o pastor Guilherme aqui, Deus foi lá na sala para ele, se revelou e disse assim: vem para mim, vem andar comigo. E eu vim ministrar uma palavra para você nessa madrugada. Como disse o pastor aqui, eu faço a menção do Edmundo Baldes. Deus não unge métodos. Deus unge homens. O mesmo Edmundo Baldes vai dizer que muito mais importante do que o mensageiro é a mensagem que ele carrega. Eu estou falando para uma geração. E se você for na internet agora, você vai encontrar os malandros da fé, dizendo que Deus fala com ele toda hora. Porque ele fala um número de CPF, adivinha um nome, mas na hora que você vai ver o histórico do cidadão, dá vergonha. Você não sabe se o cara está no terceiro, no quarto ou no quinto casamento. Para que uma igreja, só para a gente pensar, para que uma igreja tem câmera de reconhecimento facial na entrada? Irmão, eu sou continuista. Eu falo em línguas. Eu creio no dom da profecia. Eu creio nos dons de curar.
Eu não sou daqueles que, o Espírito Santo só trabalhou lá no dia de Pedro, Tiago, João e de Paulo. Não. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Você acha que essa igreja aqui está de pé e aberta nesse endereço por quê? Você acha que o Espírito Santo só trabalhou lá no dia de Pedro, Tiago e João? O Espírito Santo continua usando os seus. E o Espírito Santo quer usar você. O Espírito Santo não usa só pastor, reverendo, bispo. Ele usa membro. Membros até que muitas vezes são anônimos no meio da igreja, não são tão conhecidos. Mas quando Deus quer falar, quando Deus quer se apossar de alguém, mesmo porque Deus não prometeu fama para ninguém, Deus prometeu chamado. Fama, se você tem uma performance boa e se você pode ter um bom contrato com uma situação aí que possa te projetar, você vai ganhar e muito aplauso, muito seguidor, vai arrebentar a boca do balão. Mas para nós que somos servos do Senhor, Deus nos prometeu um chamado. Que isso, pregador? Desenha para a gente. Mateus capítulo 4. Foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Parece que há uma incongruência no texto, porque, o Espírito levou ele para o deserto, então quer dizer que todo mundo que está no deserto está na prova? Nem todo mundo que está no deserto está lá porque está penando, não. Está lá porque Deus conduziu. Assim como nem todo mundo que está no alto, está no auge, como esteve Jesus no pináculo do templo, não foi ele porque foi só. Quem o conduziu até lá? E quem tentou fazer com ele nominatas de posições de governo, de reino, e oferecendo para ele todas as glórias do reino. Rapaz, oferecer todas as glórias do reino do mundo para o rei da glória. O diabo tentando fazer política com Jesus. Tem um esquema aí, você vai entrar num cargo comissionado, você não vai precisar assinar a folha de ponto, você quer trabalhar qual dia? E tem todas as glórias desse reino aqui. Sai, diabo. Que o diabo também conhece a Bíblia, irmão. Só que Jesus, utilizando-se do poder desta palavra, disse para ele: escrito está. Que não basta conhecer e citar se você não tem vida. Mas quem tem vida quando a cita é porque vive o que crê. E se crê por isso, fala. Essa foi a minha resposta para a editora Mundo Cristão na Europa em uma entrevista em 2010. Quando eu migrei, saindo da Suíça, Londres, Portugal. E aí uma jovem repórter me perguntou: vocês brasileiros falam alto, vocês assembleanos têm mania de gritar, e bota a mão e ora e tal. Por que você faz isso? Você crê no que você fala? Eu falei: eu só posso falar se eu crer. Se eu não crer, estou lascado. E foi. Pode falar essa palavra aqui, pastor? Lá na minha igreja, o pastor já teria puxado meu paletó. Como eu fui líder de juventude. Mas uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus tem um propósito para a sua vida. E você não está na terra aí para ficar andando, curtindo de madame. Nem você, garotão, de playboy. Deus está chamando você para uma grande obra. Deus está te chamando para uma responsabilidade. Ezequiel, com 30 anos de idade, vai assumir o seu sacerdócio. Só que ele começa o seu livro dizendo: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Ele estava sendo projetado para ser um Cohen, um sacerdote. Só que Deus não queria ele como sacerdote, Deus queria ele como um nabi,
como um profeta. E como disse o pastor Guilherme aqui, imagina o profeta, irmão, é aquele que pega o conselho de Deus para entregar para o povo. Profeta não é muito querido. Mesmo porque a gente não tem profeta nos nossos dias, como era na escola passada. A gente tem o dom da profecia. Apesar de ter o profeta lá nos dons ministeriais, referendado por Paulo. E a única igreja que eu vi usando isso é a igreja angolana. No ministério, no púlpito, lá senta o profeta, o apóstolo, senta o evangelista. E uma das coisas que me chama a atenção é que tem muita gente falando em nome de Deus quando Deus não mandou falar nada. Assim diz o Senhor, eu tive uma visão. Porque, irmão, nem com Moisés Deus falava todo dia. E olha que o camarada viu muita coisa, hein? Olha que o camarada viu a terra se abrir, para os inimigos cair dentro. Deus mandou ele falar com a rocha, para a rocha dar água. Ele está querendo orar e Deus está dizendo para ele assim, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marche. O que você tem na mão? Tem hora que a gente fica assim, né, Senhor? Ai, vamos orar. Deus está dizendo, não age, filho. Tu já orou. Acorda. Aí na hora de agir, você quer orar. Na hora de orar, você quer agir. Você sai trocando as antenas. Aí a coisa não funciona, a culpa é de quem? A gente tem a síndrome de Eva. A gente bota a culpa em todo mundo. A gente não assume que a gente errou. A gente bota a culpa no diabo. Os mais revoltados botam a culpa em Deus. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer nessa casa. Ninguém olha para mim. E Deus está dizendo assim, eu vou estreitar o seu caminho para você conhecer a minha vontade. Ezequiel, muitos poderiam julgá-lo dizendo, acabou para Ezequiel. O cara estava confortavelmente, Judá vai parar no cativeiro. O cara agora é escravo. Escravo não tem vontade. Ele tem que cumprir tudo aquilo que o seu senhor coloca para ele, ponto final. E aí o que acontece? A Ezequiel, junto aos habitantes da Babilônia, justamente do lado de Faraó, onde ficava a parte mais pobre da galera, a ralé das ralé. Construíam os seus barracos no muro da cidade. E quando ele chega diante do rio da morte, ele vê os céus se abrindo. E ele tem visões de Deus. Eu sei que existem pessoas aqui que estão sofrendo pressões. Eu sei que existem pessoas aqui nessa madrugada que a sua vida, depois de uma virada de uma determinada página, a coisa capotou, desandou, o negócio ficou ruim, ficou estreito, e tem alguém dizendo para você que é o seu final, tem alguém dizendo para você que acabou para você, mas eu vim aqui te informar que é a partir de agora que você vai começar a ter experiências com Deus, e você vai começar a ver o céu aberto, e as ações extraordinárias de Deus sendo favoráveis para a sua vida. Quem julgar você dizendo que é o seu final e que é a sua morte, vai ver Deus te erguendo e colocando você no prumo para ser usado para uma grande obra. Ezequiel está lá, chegando no meio dos cativos, e de repente você não está vendo, não? O que você está vendo? Eu estou tendo uma visão. O que você está vendo? Eu estou vendo os céus se abrindo. A primeira visão mais relevante de Ezequiel está no final do verso do capítulo 1, nos versos 27 e 28. Ele vê como cor de âmbar, como aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. Ele está vendo um ser no trono,
que da cintura para cima arde em fogo, e da cintura para baixo continua a arder em fogo. Desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Se você nunca ouviu a voz de Deus, pode ser que esse momento que alguém esteja dizendo para você que é o seu fim, que é o momento do seu final, possa ser o momento em que o seu ouvido esteja apurado para ouvir a voz de Deus. Só que tem uma coisa que Deus vai anunciar para Ezequiel. Filho do homem. Logo no capítulo 2, a tônica sempre vai ser a partir daí. Filho do homem. Lá no verso 4 do capítulo 2. Como é que era esse povo? De semblante duro, obstinado de coração. Verso 5. E eles quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Além dele estar no cativeiro, o povo que é da sua linhagem é um povo de dura cerviz, é um povo obstinado de coração, de semblante duro. Já viu aqueles caras que você anda na rua e que você fala assim, meu Deus, você comeu meio quilo de sal. Você tem medo? Era assim esse povo que estava no cativeiro. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu pensei que a pandemia fosse melhorar a nossa qualidade de culto. Eu pensei que a dor e algumas perdas que tivemos fosse projetar em nós uma sensibilidade de pós-pandemia de melhoria da nossa qualidade de culto. A gente está viciado na igreja a ouvir quem dirige o louvor ou quem prega. Levanta a mão para dar glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Ainda tem gente que reclama. E desde o colégio, lá do Jardim 1, você aprende que isso é uma dinâmica com um coleguinha do lado. E só reclama de dinâmica de comunhão quem não tem muita comunhão na igreja. Que se você não suporta olhar para esse irmão que está do seu lado, você vai para qual céu? Ah, mas eu não quero fazer. Ah, mas eu acho isso chato. Ah, mas ele passou álcool na mão. Ah, porque, ó, pastor, não pode pegar na mão agora não, que não sei o quê. Bom, antes disso você beijava o rosto, esfregava a cara um no outro, né? Por que agora a gente está tão restrito? Quando a gente começou a abrir a igreja lá em São Gonçalo, a Assembleia de Deus, eu não sei se aqui na Nova Vida também teve esse tipo de problema. O povo só pegava Covid na igreja. O povo ia para o shopping, para a praia, passeava, ia para a rua, ninguém pegava nada, não sentia nada. Pisou na igreja, ai, estou com febre. Ai, a irmã apertou minha mão, eu estou sentindo um negócio aqui, deve estar até com o demônio, só pode. E não suportou a unção do outro. Irmão, eu ficava com medo, eu falava assim, Jesus, outro dia eu apertei a mão, ai, irmã, pai do seu, irmão, pai do seu. Pai do seu, minha irmã, tudo bem? Tá tudo bem? Não, irmão, não fala comigo de na perna, irmão. É a parte, agora é assim. Eu falei, na sua religião é assim, pai do seu. Eu ficava olhando e falei, gente, não, eu não vou para a igreja, porque na igreja tem aglomeração. Eu falei, mas no shopping também não tem? Lá no futebol também não tem? Não, onde você vai passear, onde tem um grupinho também não tem? E aí quando a gente chega na igreja, a gente pegou a galera que gostou de ficar assistindo culto online.
Essa turma em casa só deve fazer pipoca, um guaraná e ficar, né? Aí, desafinou. Agora, não gostei desse louvor. Eu vou na cozinha agora, depois eu volto para ver que quando o outro louvor me agrada. Irmão, nós não somos assistentes de culto, não. Nós somos prestadores de culto. Só que tem horas que mesmo com dores, mesmo com apertos, mesmo com calamidades em nós, será que somos como Ezequiel? Ou será que somos como aquele povo que estava do lado de Ezequiel, que Deus chamava de casa rebelde? Quem somos nós? Essa é a minha palavra de reflexão para você. Porque nesse programático da vida, vai ter uma hora que você vai ter que trombar com Deus. E já dizia Isaías, agindo ele, quem impedirá? Não adianta fazer força com Deus, porque não tem como a gente ganhar de Deus. Não adianta a gente querer usar o nosso vernáculo linguístico mais rebuscado. Ainda tem aqueles mais doidos, que citam a Bíblia para Deus. Não, porque a tua palavra, Senhor. Porque no verso tal eu fico assim, rapaz. A gente está tentando ensinar a Bíblia para Deus nas nossas orações. Eu já fiz isso, irmão. Eu acredito que você também faça. Ou já tenha feito. Sabe o que é pior? Às vezes a gente acha que tem o poder de controlar Deus. E Ezequiel me ensina, quando você começa a estudar a história desse homem, que Deus um dia o pega pelo cabelo e coloca entre o céu e a terra para ter um tete-a-tete com ele, para uma conversa. O camarada acaba de perder a mulher e quando ele vai chorar, Deus manda ele calar a boca. O camarada tem a visão mais esdrúxula da vida. Ele vê a glória do Senhor indo embora do templo. Deus convida ele depois disso tudo. Depois ele vê homens armados saindo pela cidade com ordens para matar. E ele vê também um homem que tem uma roupagem de linho fino e tem um tinteiro e que ele vem marcando os homens para que não morram segundo a ordem daquilo que foi o mandado do Senhor. Deus ainda convida ele para andar no meio de um vale de ossos secos. Imagina Deus te levar a uma experiência que ele poderia, vamos lá, vou te levar num lugar. Aonde? Pedra da Gávea? Corcovado? Não, um cemitério. Cheio de osso, cabeça, crânio aqui, outro para lá, não sei o quê. E aí, Ezequiel, poderão viver? Aí, Ezequiel, tu sabes, né? Ezequiel era inteligente. Aquilo que eu não sei, eu não me meto. Aquilo que eu não tenho resposta, eu não opino. Tu sabe, né, Senhor? Já que você está nesse marasmo aí, Ezequiel, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe o que é ainda da vida, já te chamei como profeta, então profetiza. Assuma-se. E a ordem de Deus para nós nessa madrugada é essa. Assuma-se. Quem é você no reino de Deus? O que eu faço no reino de Deus? Com o que estou ocupado no reino de Deus? Eu estou na igreja porque eu sou amigo do fulano. Não, porque meu pai também é crente, eu não estou muito afim de outro lugar, ele também me obriga, não vou ficar aqui. Não, peraí. Deus está te chamando para uma experiência particular e pessoal. Algo vivo. Algo seu. Ezequiel, você ficou na aba de papai e mamãe até quando pôde. Só que agora é comigo, você vai aprender a depender de mim. E o seu primeiro desafio é profetizar no meio de casa rebelde. Você não vai lidar com o inimigo não, nem com o estrangeiro não. Você vai lidar com o seu próprio povo. E aí, Ezequiel? Ezequiel tem a visão das águas curadoras. Quanta coisa rica tem nesse texto, irmão. E eu quero ser bem simples e terminar a minha fala aqui agora. Para que servimos no reino de Deus? Para que fomos chamados para servir no reino de Deus?
estou diante de uma geração que tem acesso ao conhecimento. Está a um clique de informações. Mas é a geração mais desinformada que tem. Nós estamos diante de uma geração que tudo que faz quer postar. E vai desde um prato que come, a um tênis que ganha, daqui a pouco só está faltando postar que está sentado no troninho. É a única coisa que falta. Que rebolar, ficar pelado e ainda citar um texto bíblico. Esse dia eu vi um doido. Vi doido, irmão, um doido. Encontrei um doido. Um doido. Vestido de branco, turbante. Só que no dia anterior, era com violão na igreja, no púlpito de uma igreja, tocando. No outro dia, dentro da macumba. E ele com a cerveja botou assim: Deus é bom em todo tempo. Patrocínio, o céu. Falei, no dia que eu chegar numa igreja e te ver no púlpito, eu vou chegar de voadora. Aí o irmão, o quê? Eu falei, o outro lado é do jiu-jitsu, eu sou da luta livre. E do Muay Thai. Falei, irmão, você está pensando que nós somos otários? Tem gente filtrada no nosso meio, irmão. Tem gente que tem aspecto que está vivo, mas é morto. Tem gente que tem aspecto de santidade, mas é profano. Ah, pastor, o Espírito Santo ainda revela, irmão. E o Espírito Santo nos conclama à santidade. Só que qual é o nosso problema? É que a gente flerta. A gente não pode perder esse jovem, não. Deixa ele ir na macumba sexta e no domingo ele tocar na igreja. Não. Daqui a pouco ele está rodando lá, vestido de menininha, dançando no miudinho até o chão, na boquinha da garrafa. E no outro dia quer fazer parte da coreografia da igreja. Que negócio é esse? E quando fala-se de relacionamentos, os nossos tratos são esdrúxulos, são pobres. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, de saudosa memória, deixou dissertado para nós no seu livro Modernidade Líquida, que os relacionamentos hoje são assim, são quentes diante de máquinas frias, mas são frios diante de máquinas quentes. A gente está numa geração que o cara te conhece hoje e no outro dia está te chamando, fala parceiro. No quarto dia, amigo. Mas no final da semana, se tu não fizer o que ele quer, ele fala assim, ih rapaz, demônio, você não sabia não. Troço ruim. Aquilo nunca foi meu amigo. E eles te matam. Essa é a geração que mais tem falta de Deus. Mas sabem cantar as músicas da igreja. Sabem citar versículos da Bíblia sem ter intimidade com a Bíblia. É porque a gente não pode tocar em alguns nomes. Está ao vivo? Tá não? Graças a Deus. Não vou fazer isso não. Mas gente que é promíscua e falou que a Bruna Carla tinha que calar a boca na passeata gay. Onde estão os profetas desta geração? Nós estamos aqui de passagem. Os sinais nos levam a crer que a igreja está vivendo a sua 1ª hora. São os minutos finais da igreja do Senhor na terra. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Mas para os remanescentes de Deus, que estão posicionados a um chamado, já foram possuídos pelo Espírito Santo,
e sabem que a sua vida não é mais sua, mas sim de Deus, a trombeta pode tocar hoje. Eu não estou esperando para daqui a um mês. Eu não estou esperando para daqui mais 5 anos. Os sinais já se afunilaram. Princípio de dores? Já passamos, irmão. Tempo do fim. Nação contra nação. Reino contra reino. Pestes. Mortandade. Fome. A palavra que eu tenho para você é: não se turbe o teu coração. Disse Jesus. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Hoje o mundo que zomba da nossa fé, eu quero ver onde vai ficar o seu orgulho quando eles ouvirem: vinde benditos do meu pai e possuí por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo, e eles ficarem do lado de fora. Eu quero ver onde vai ficar o orgulho da marcha arco-íris quando eles verem o trono da glória de Deus revelado e o Senhor fazendo a diferença entre o santo e o profano, entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Porque a hora da prestação de conta vai chegar. E a minha pergunta para você é: o que você quer experimentar de Deus? Fica de pé, por gentileza. O que você quer experimentar de Deus? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, disse Paulo à igreja de Roma, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ezequiel teve apertos, resistências. Ezequiel viu um povo que sabia que Deus estava na sua boca, mas não dava crédito à sua palavra, era resistente. Mas ele não negou o seu chamado. E Deus está levantando um exército. Um povo sadio. Um povo com uma mente que pensa no céu. Um povo que deseja conhecer e prosseguir em conhecer. Porque a porção de hoje é para hoje. A do domingo já vai ser melhor e muito mais abençoada, porque é uma porção nova e fresca, se assim nos permitiu o Senhor. Mas do de hoje, guarde, mas siga em prosseguir em conhecer o Senhor. Aproveite a oportunidade dessa madrugada para se encher de Deus, do seu favor, da sua bondade, do zelo da sua misericórdia. E siga a sua vida glorificando ao Senhor, cumprindo o seu chamado. Chamado dói. Se muitos de nós ouvíssemos, por exemplo, o que Saulo ouviu da boca de Ananias, vai lá, Ananias, porque esse aí é um vaso escolhido, porque importa o quanto ele deve padecer. A gente, irmão, vive uma frenésia que o conto do País das Maravilhas. Sossego, paz, tranquilidade só no céu. Aqui você vai ver os inimigos da fé se levantando, afrontando, mas a igreja posicionada, porque a nossa visão é em cima, é no Senhor. Você pode curvar sua cabeça. Deus e Pai, obrigado por essa madrugada, por essa porta aberta nesse endereço. Obrigado pela vida dos seus filhos que aqui estão. Obrigado, Senhor, porque temos esse momento de comunhão, de buscar a face do Senhor nessa madrugada. O Senhor ama aqueles que te amam, os que te buscam de madrugada te encontrarão. E nós viemos aqui para nos encontrarmos contigo. Chegamos aqui com o propósito de adorar o Senhor. Tudo aquilo que foi mobilizado neste lugar, de fato é para nos encontrarmos com o Senhor. De fato é, Senhor, para nos posicionarmos
segundo a nossa visão, segundo o nosso arrazoado, segundo os interesses do nosso coração. Pelo contrário, queremos conhecer a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos nesse lugar. Que a tua presença continue renovando, que a tua presença continue se fortalecendo, que a tua presença continue realizando obras extraordinárias sobre a vida de cada um dos seus servos que aqui estão, Senhor. Eu não sei qual é a necessidade desse teu filho e desta tua filha, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais acima daquilo que pedimos ou pensamos. Eu sei que o Senhor vai muito além das nossas expectativas, das nossas adversidades, dos nossos pensamentos, das nossas lutas e das nossas dores. Pai, que a tua graça seja tão